que chamar o Antônio Eugênio para ficar um gato, cachorro. E ela vai fazer esse... A minha palestra é meio complicada, meio séria demais, né? Não porque faz a seriedade dele, né? Sim, mas o assunto é denso, não é um assunto alegre, né? É um assunto meio pesado. A Lídia trabalha em São Paulo, mas ela veio de trabalho em Florianópolis também. Não é isso, Lídia? Psicóloga especializada na teoria junguiana, com Pietro Sandor, astróloga, pesquisadora, completou sua formação em terapias corporais californianos e australianos. O tema, acredito que seja muito oportuno, tem saído muitas matérias na imprensa, na mídia, na televisão, no rádio, sobre o câncer de mama. É isso? E as mulheres realmente ficam preocupadas. E a Lídia fez um trabalho, uma pesquisa já faz há muito tempo, né? Que ela fez, inclusive, foi publicada uma matéria dela na revista Manchete, há anos atrás, não é isso? Nós chegamos a xerocar, nas apostilas do meu curso eu colocava essa reportagem sobre o câncer de mama, os aspectos, quem eram os planetas que estavam ligados a isso. Bem? Obrigado, Lídia. Bom, gente, então, como eu estava falando, vocês não vão dormir, porque a palestra é o assunto mais denso, né? E a hora que vocês quiserem perguntar, também eu acho que não é muito longa a palestra, então dá tempo, dá margem para perguntas. Desculpa, Lídia. Você esqueceu. Ai, que sutil. Bom, então é o seguinte. Eu fiz uma pesquisa com mais ou menos 80, 90 mulheres que foram portadoras de câncer de mama e que se submeteram à cirurgia. Isso porque teve uma cliente minha, uma senhora, que ela era voluntária no Einstein e ela teve câncer de mama e achei que era interessante, a senhora me arruma os dados dessas pessoas, né? E ela me arrumou todos os 90 mapas, né? E aí eu comecei a fazer os mapas e pude conversar com algumas pessoas e fiz um trabalho que foi observar os mapas, fazer uma análise astrológica, uma verificação astrológica e relacionar psicologicamente esses aspectos que eu encontrei no mapa. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente observa, né, quer dizer, isso foi muito feito ainda enquanto Plutão estava em Escorpião. Plutão estando em Escorpião, como estava em Escorpião, uma coisa que eu observei, que as pessoas, que os familiares começaram a participar, o portador de câncer, que ele tinha câncer, porque até um tempo atrás, as pessoas que tinham câncer, a família escondia. Ele era submetido a tratamento, mas ele não sabia o que ele tinha. Com a entrada de Plutão em Escorpião, que ficou escancarada a AIDS também, que era uma doença também no sistema imunológico, acho que também foi um passaporte para o câncer também ser assumido, porque acho que a AIDS, naquela época, era muito mais difícil de ser assumida e foi assumida. Então, esses assuntos são muito, de fato, plutonianos, embora eu tenha percebido nas cartas que nem sempre, a maior parte das vezes, Plutão não está envolvido, é outro assunto. Então, a mama, o seio, é um órgão canceriano. Portanto, as pessoas que são portadoras, não sei se a gente pode chamar portador, ou contraíram, ou tiveram câncer, tem muito a ver com a lua, uma das características. A gente tem que saber que o câncer, os franceses chamam que o câncer é a tristeza das células. Ou seja, tem muito a ver com uma contenção do emocional. Mais uma vez a gente se reporta à Lua. A Lua, na sua como característica básica, ela tem a ver com nutrir, com cuidar, com aconchego. A Lua rege a criança, o bebê, né? O bebê é uma coisa lunar. E ele é aconchegado, ele é nutrido no peito, ele é acariciado. Todas essas características é uma coisa muito lunar. A partir do momento, quer dizer, quando essa relação mãe-filho é uma relação lunar, essa troca, porque ela é muito instintiva. E a Lua tem a ver com o instinto, os instintos.
Então, através dessa dinâmica, a criança vai formando uma segurança básica. A Lua tem a ver com a segurança. É através dessa relação mãe-filho que a gente forma uma segurança. Então depende de como foi essa relação, se ela teve muito afeto, se a criança se sentiu rejeitada. Tanto que tem uma psicóloga, a Melanie Klein, que ela tem a teoria do seio bom, seio mau, que é exatamente a criança que tem medo de que não vai ser mais amamentada, que ela tem medo que aquele seio vai sumir. Então esse é o seio mau. E o seio bom é aquela criança que tem a segurança que sempre vai ser alimentada e que se ela chorar a mãe está por perto. Então a gente no mapa, através da Lua, a gente vê exatamente como foi essa dinâmica básica da relação mãe-filho, e essa dinâmica ela é um condutor de como o ser humano vai se portar emocionalmente, principalmente a nível de confiança que ele vai poder ter no próximo e principalmente o que ele vai buscar na vida para alimentá-lo. Então a Lua é exatamente isso, que a gente vai buscar na vida para nos nutrir emocionalmente. E nos mapas com as pessoas de câncer de mama, eu pude observar 3 aspectos e eu vou tentar colocar os 3 aspectos. Eu estou tentando ser mais ordeira, porque eu tenho olhando na casa presa, eu falo 10 assuntos ao mesmo tempo. Eu estou falando devagar para eu me disciplinar. Quando se eu desinvestar a falar, eu já falo 10 assuntos tudo ao mesmo tempo. Então, são 3 aspectos. Então, se eu não falar assim, os 3, você depois me coloca. Uma das coisas que eu percebi é a ausência de fogo nos mapas. Então, vamos lá decifrar o que é isso. A ausência de fogo no mapa, a ausência de planetas e elementos do fogo. O fogo, como base, ele é aquele elemento assim, de vivacidade, ele é o vivo, ele é o vital. Ele é o vital. Então, o fogo é o que a gente queima. As pessoas que têm bastante fogo, elas queimam, elas se queimam e elas vão, e elas têm segurança, e elas têm vitalidade, e elas têm vivacidade, e elas vão para a vida. Tem autoconfiança. E mais uma coisa, o fogo, ele transmuta a memória, as mágoas, ele queima os nossos ressentimentos. É o que nos dá a condição de ir para frente. A pessoa que não tem fogo no mapa, ela é uma pessoa que tem uma dificuldade de queimar as mágoas, de fica no passado, porque não tem um elemento renovador. O renovador é o fogo. Então a gente se renova pelo fogo. Tanto que nos rituais a gente pode observar, todos os rituais que os antigos faziam tinham fogo, porque é o renascimento. E o fogo é a vida, é a luz. Luz é vida, movimento, né? Então, uma das características, que não é a maioria dos mapas, mas eu pude observar em alguns mapas, a ausência de elemento fogo. A outra coisa que foi, e que esse a gente se detém mais, é um aspecto tenso entre Lua e Vênus. Por que Lua e Vênus, né? A Lua, como eu falei, é a nossa busca instintiva de um alimento emocional. Então a gente vai cegamente buscar pessoas, coisas que nos alimentem emocionalmente. Então, dependendo do signo que está a Lua, é o que você gosta, é o que você... Não é o que você gosta mesmo. É o que lhe faz bem. Então, aí que está a coisa. Vênus é o que a gente gosta, é o nosso prazer. A Lua é o nosso alimento. A Lua é mais funda, ela vai na alma, é o alimento para a alma. E a Vênus, o que a gente gosta, eu comi uma comida legal, uma comida ótima, encontrei uma pessoa linda, eu gosto dessa roupa, eu gosto de patinar, enfim, é o que a gente gosta e o que a gente vai conscientemente atrás. Ninguém vai inconsciente, cegamente atrás de uma pessoa bonita, a gente vai conscientemente atrás daquela pessoa. Agora, a Lua, a gente vai cegamente atrás, porque ela é muito instintiva, ela é básica, ela faz parte da nossa coisa mais arcaica. A gente tem que lembrar que quando não tinha Netuno, Urano, Plutão, todos os atributos de Netuno, Urano e Plutão caíam em cima da Lua.
a loucura, o delírio, que hoje a gente põe o delírio no Netuno, mas a Lua era a portadora de todas essas condições desses 3 planetas que se desdobraram e como a gente evoluiu, esses 3 planetas, eles simbolizam, inclusive, a nossa evolução. Mas a Lua é a coisa mais básica, tanto que todos os movimentos da natureza básico, o mar, ele vai e volta, a planta, ela tem seu ciclo, ela cresce, dá folhas, depois as folhas caem, dá as flores, e depois dá sementes, aí volta novamente, aí começa tudo outra vez. Isso é uma coisa lunar. A Lua não tem evolução. Quem evolui é o Sol. A Lua é aquela coisa básica. Por isso que a gente come, tem que comer todo dia. A gente está alimentando a Lua. E é cíclico. É muita vez que a gente come, né? Mas o doutor come mais ainda. Mas a gente... É uma coisa que é cíclica. A dona de casa é uma coisa lunar. Ela todo dia tem que lavar os pratos, todo dia tem que fazer as mesmas coisas. É lunares. Tá? E o Sol é aquela coisa que progride. Então, volta a Lua. Então, a Lua tem essa coisa que a gente instintivamente vai atrás do que nos alimenta, do que nos faz bem, do que nos dá segurança, do que a gente sente aconchegado. Tanto que o Câncer só sente aconchegado na cama dele, no quarto dele, aquela coisa que são o símbolo, inclusive aqueles 2 bracinhos. Né? O aspecto, a Vênus, então eu estava falando, a Vênus é o que a gente gosta, o que a gente vai atrás, a nossa sensorialidade, tanto que Vênus rege Touro, e Touro é o signo dos 5 sentidos, então tem a coisa dos 5 sentidos da sensorialidade. Uma quadratura, oposição, quincúncio, conjunção menos. Quadratura, oposição, quincúncio, de Vênus com a Lua é exatamente o seguinte. Há uma dissociação entre o que a gente gosta e o que nos faz bem. Tá? Então é o seguinte, o que você gosta nem sempre te faz bem. Então você pode encontrar uma relação com uma pessoa que você acha bonita, que você gosta do jeito dela, que você gosta da forma que ela se conduz, mas essa pessoa não te faz bem. Isso é muito visível no mapa, numa quadratura de Vênus-Lua. A pessoa busca algo desassociado entre o que ela gosta e o que a nutre, o que faz bem, o que preenche essa pessoa por dentro. Uma pessoa que tem uma Lua quadrada Vênus, né, se alguém tiver, depois quiser falar, já a formação básica dela, ela podia ter uma mãe, provavelmente, que era uma mãe dividida entre o papel de mulher e o papel de mãe. O de mulher, assim, ligado ao corpo, à beleza, aos compromissos sociais, profissionais, e o mãe. A pessoa que tem Vênus quadrado Lua já tem uma mãe que teve essa divisão. Conclusão. A pessoa também busca, muitas vezes, relacionamentos com pessoas que não vão alimentá-la emocionalmente. Então, se ela não tem uma Lua boa no mapa, ela tem que se trabalhar dentro de si para valorizar o seu emocional e para achar que ela é merecedora de algo externo, afetivo. Geralmente uma Lua massacrada no mapa, principalmente com Vênus, a pessoa muitas vezes não se sente merecedora, não só com Vênus, com Saturno, então aí vai, mas vamos parar na Vênus. Ela muitas vezes não se sente merecedora daquela afeto, ela acha que ela tem que cumprir um papel social na relação. Sair, fazer as coisas que a sociedade instituiu que é bom numa relação. Porque Vênus está ligado, Vênus rege Libra, né? Ninguém pode esquecer, e Touro, com a performance social. O libriano é um performático, ele se veste bem, recebe bem, a casa é linda, tudo é lindo. É uma fachada. Agora, será que ele se identifica emocionalmente, profundamente com aquilo? Não, porque Vênus é um planeta intelectual, Libra é um planeta do ar, mental, intelectual. Então, a Vênus, em aspecto tenso com a Lua, muitas vezes você vive o aspecto social da relação,
performático, da forma, também Vênus rege Touro, então tem a forma, tem a estrutura, mas não é atingido na alma, no emocional. Tanto que as pessoas, esse aspecto, muitas vezes, ou vice-versa, dependendo do mapa, a Lua é mais forte e a pessoa não vive o aspecto sensorial da Vênus e se coloca numa posição mais submissa, porque a Lua é uma postura mais submissa. Então há uma dissociação entre esses dois princípios, Vênus e Lua. Então, por que eu vi o que aconteceu? Ao conversar com essas pessoas que eu pude ver o mapa, exatamente isso. São pessoas que tiveram um relacionamento ou com homens, muito, tem que ser o homem mesmo, né? A câncer de mama é mulher. Com homens muito autoritários que não a respeitavam nas suas necessidades básicas, emocionais. Então a pessoa começou a reprimir o emocional e só fazer o papel. O papel é Vênus. Tá? E o que acontece? Há uma falta de alimentação desse emocional. E muito dessa relação Vênus-Lua também, em quadratura, também há uma dificuldade da mulher saber o que é bom sensorialmente para ela. Então, muitas dessas relações faltava não o aspecto sexual, mas sensual, do carinho, do afeto. O sexual não, mas o afetivo, e é diferente. Concorda? Então, esse é o grande aspecto, um dos grandes aspectos que eu pude perceber nas cartas de pessoas que tiveram câncer de mama. O terceiro aspecto, que também é muito forte, em número praticamente igual, é a Lua no ascendente. Tá? Então vamos lá, a Lua no ascendente. O que é a Lua no ascendente? A Lua no ascendente é o seguinte, o ascendente é o nosso impulso para a vida, tá? Que a gente vai fazer as coisas. Isso é uma circunstância do nosso meio ambiente, assim. O ascendente, a gente atrai, o signo ascendente, ele atrai, ou o planeta que está no ascendente, circunstâncias que têm a ver com aquela natureza daquele signo. Tá? Então, todo mundo tem ascendente Gêmeos, você pergunta, né? Pá, o que acontece? Eu sempre estou dividido entre duas possibilidades, 2 estudos, 2 convites, 2 namorados, 2 trabalhos. Quer dizer, a pessoa atrai a divisão, Gêmeos, o ascendente. Então, o ascendente, a Lua no ascendente, é a nossa postura na vida, é como a gente vai se desenvolver. E a Lua é um aspecto mais, como eu falei, ele é básico, ele é basicão, ele não progride. A pessoa, como estava dando o exemplo da árvore, do mar, ele vai e vem, a árvore ela tem um ciclo, mas ela não progride, ela só cresce, mas ela tem outras funções. Quem progride é realmente o Sol. Tanto que na luz da Lua, a gente não vê a realidade tal como ela é. A gente vê o que a gente quer ver. E a Lua no ascendente tem a ver com isso. A pessoa que tem a Lua no ascendente, ela vê a vida do jeito que ela quer ver. Do jeito que ela quer ver. Então, há uma infantilidade a pessoa que tem a Lua no ascendente. Então, muitas vezes, a mulher, ela ainda não saiu do papel de filha. Ela não consegue ser mãe. Ela sempre se coloca na posição de ser cuidada e não de cuidar. Claro que a Lua no ascendente é uma pessoa muito afetiva, muito emocional, muito afetuosa, muito receptiva, muito acolhedora, mas profundamente falando, a Lua no ascendente há uma infantilidade, são as emoções primitivas, porque o indivíduo ainda quer ser cuidado. Então a Lua, como é uma coisa instintiva e está no teu eu, o eu se sente sempre muito inseguro. Eu conversei com uma mulher que ela tinha mudado de uma cidade do interior para São Paulo. Eu falei uma coisa muito importante. O câncer aparece geralmente de 6 meses a 2 anos depois da pessoa ter tido uma situação complicada, um estresse, um acontecimento meio traumático. E tem um médico americano, os livros dele estão espalhados pelo mundo inteiro, ele chama Simon. Ele fez um trabalho
dos assuntos que fazem a gente ter mais câncer. Um deles, o primeiro da lista, é separação ou perda de filho, tá? Que é uma coisa bem lunar e Vênus, né? E, então, geralmente nesse intervalo de 6 a 2 anos que se contrai a doença, né? Eu não sei se a palavra é certa, é contrair, mas se a gente faz a doença, cria a doença, enfim. Desenvolve. Desenvolve, ótimo, desenvolve. Eu estou com contrair, assim, contrair mais vírus, né? Mas desenvolve a doença, exatamente. Não, eu não observei. Eu observei quando o trânsito de Júpiter estimula o aumento de célula, porque Júpiter aumenta tudo, inclusive ele aumenta a divisão celular. É muito comum. Mas eu depois, se sobrar um tempo, eu falo dos outros cânceres, né? Porque eu também fui pesquisar estômago, intestino, e cada um tem uma psicologia própria, pertinente ao órgão. Então a pessoa que tem um perfil controlador e muito autoritário não vai ter câncer de mama, ela vai ter câncer de intestino, porque o intestino está ligado com o nosso controle. Você controla o que você quer expelir, o que você não quer expelir, que é virgem. Tá? Então são pessoas que perdem o controle por uma situação externa, elas têm câncer de intestino. Então cada câncer, cada órgão tem uma psicologia própria e muito análoga ao signo que lhe rege. Então o câncer de mama, eu não observei Netuno. Netuno é mais nos cânceres linfáticos, das linfas, do sangue. Aí ele entra com tudo. E quando a pessoa não sabe nada do que vai acontecer com ela, tá completamente perdida. Ah, é? E ela era uma pessoa controladora? Lua, Plutão e Saturno? Bom, então. Na oitava casa. Na oitava casa. Tá ótimo. E a câncer de mama? Não, de intestino. É bem típico de intestino. Pessoas que têm Plutão ascendente, sabe? É completamente diferente do perfil psicológico. Completamente diferente. De pulmão, então, é outro perfil completamente diferente. Bom. Não, é Saturno. Porque pulmão, Mercúrio não. Mercúrio é essa flexibilidade de você trocar, de você falar, de, bom, tô mal, tá, tudo bem, vou ligar o som, vou dançar, tal. Esse é Mercúrio. Você muda a coisa. Saturno, ele retém a mágoa. E Saturno não troca. Então o pulmão é a troca de ar, que tem a ver com a comunicação, tem a ver com gêmeos. O Saturno retém, não vai se fechando. Então Saturno. Então eu estava falando da lua ascendente, né? A lua ascendente, então, o básico de uma lua ascendente é uma necessidade exagerada de segurança. Exagerada. Eu estava falando dessa mulher que ela mudou para São Paulo. Então ela não perdeu os vizinhos, aquela coisa, a quitanda, o bar, tal, aquela referência básica que a lua adora, né? Porque câncer é bem isso. O câncer não muda de... Você vai na feira e compra sempre na mesma banca. O câncer e o touro. E o touro, como a lua está exaltada em touro também, então tem essa coisa de fidelidade, assim, sabe? E de não querer mudar. Ou muda as coisas de um touro do lugar, assim, não importa se é essa lousa, se pôs aqui. Não quero, é uma coisa da segurança, ele tem a segurança na matéria, nas coisas dele, né? E o câncer também. Então, aí ela mudou de bairro, mudou de cidade, foi para aqueles condomínios enormes. A mulher, em 6 meses, desenvolveu um câncer de mama. E aí eu conversei com ela, ela se sentiu tão insegura, mas claro, a pessoa que tem a lua no ascendente, ela tem que ter a lua é o mundo que a gente cria para si próprio. Como eu falei para vocês, na luz da lua a gente não enxerga as coisas tal como são. A gente tem o uso da imaginação. A gente vê, por exemplo, uma casa, você pode ver um rosto na casa, nas duas janelas, o olho, a boca, na porta. Você cria, você imagina, né? E então, a pessoa que tem a lua no ascendente, ela cria o mundo próprio, aquele mundinho do ascendente, assim, a casa, a cozinha e tal, tá? Os filhos, fica aquela coisa assim. Se alguém rompe com isso, se desestrutura, né? A pessoa se desestrutura. E aí, mas o básico de uma lua ascendente é essa necessidade de segurança muito grande, a necessidade de ser cuidada
Então a pessoa, ela tem um emocional infantil. Quando ela casa, muitas vezes, ela casa com homens, tudo bem, no começo tudo bem, aquela coisa, ai, meu amor, tal, não sei o quê, depois os caras já estão, a pessoa é tão insistente, é tão melosa, é tão insegura, aí geralmente as pessoas que eu falei de lua no ascendente, os homens dão um jeito de viajar, arrumam outra coisa e tal, e a pessoa começa a viver aquela falta, aquele desespero, aquela insegurança, o chão está caindo, porque a pessoa de lua no ascendente, ela escolhe um objeto externo para depositar o afeto. E aquele objeto externo é a fonte de todo o alimento. É uma coisa infantil, concorda? Que é uma coisa da mãe com o filho. Ela põe toda a sua expectativa numa fonte de alimento emocional. No caso, um filho, no caso, um marido. E quando aquilo se desfaz, a pessoa se desmonta totalmente. E muitas vezes, a lua no ascendente, as mulheres não têm condições de ter filho. A gente fala, lua no ascendente tem que ter filho. Claro, tem que ter filho, mas o filho assusta, porque ela vai ter que deixar de ser filha para ser mãe. É uma ambiguidade de papel muito grande. Alguém tem lua no ascendente? Eu tenho minha filha, tem lua ascendente. E realmente ela tem, pela numerologia, ausência de 3 no mapa. O que é isso? É? Olha que incrível, ela não quer. Olha que interessante. Mas é mesmo assim. É assim mesmo. Não, é incrível a astrologia quando a gente vê ela assim, ao vivo, né? Mas é diferente de câncer no ascendente? Completamente. Completamente. Um planeta no ascendente não tem nada a ver com o signo. Quer dizer, um escorpião no ascendente é barra pesada, mas um Plutão no ascendente é barra muito pesada. Né? Deus, é bem diferente. É bem diferente. Então, a lua no ascendente, eu encontrei muito lua no ascendente, porque é o seguinte, o câncer de mama, ele incide muito em freiras, é a doença das freiras, porque elas não tiveram contato físico, que esse contato físico, ele alimenta, a sensorialidade da Vênus é importante, e as freiras não vivem a Vênus. Eu atendi muitas mulheres que tinham esse aspecto de quadratura Lua-Vênus. E então, como é cindido esse feminino, são pessoas que às vezes, muito bonitas até, mas se vestiam de cor escura, usava coque, não valorizava o corpo, não valorizava o cabelo, porque elas escolheram uma pessoa para casar que também não alimentava o lado feminino. Vocês estão entendendo a relação? Dá para entender? Então, é muito forte esse aspecto. E a lua no ascendente, essa infantilização dos sentimentos. Mas mais, talvez, não a infantilização, o medo. O medo. O medo. É o medo. Porque o que acontece? Você cria o teu mundo. Uma vez que você sai desse mundo, você fica com um terror, porque você não enxerga. A lua no ascendente, a pessoa enxerga o que ela quer e a fantasia que ela criou. E se ela sai para o mundo real, o mundo confronta ela, aquilo é uma realidade. Então, a pessoa se recua emocionalmente. E aí, então, tem essa Vênus... então, esses 3 aspectos foram os aspectos que foram os 3 aspectos encontrados no câncer de mama. E tem uma coisa, o fator câncer, a cirurgia do câncer, é uma coisa plutoniana, de Plutão. Tá? Então a pessoa tem um contato com a morte, e muitas vezes essa morte, ela está no limite da morte, é uma coisa plutoniana, ela transforma, então abre-se esse aspecto, Vênus, Lua, ou Lua no ascendente, e a pessoa também se permite viver mais, ela tem uma vida. São sempre pessoas que saem das cirurgias, vocês podem perceber, elas começam a se arrumar mais, começam a produzir, mudam o cabelo, porque elas passaram por um limite entre a vida e a morte, elas tiveram contato com Plutão. E aonde a gente tem contato com Plutão, ou a gente morre, ou a gente transforma. Plutão dá a vida, né? Traz de novo a vida, mas ele traz através da morte, da descida nos escombros, né? Então é muito chocante para uma pessoa lunar passar por uma experiência dessa, de Plutão. Porque Plutão, ele não tem delicadeza nenhuma, a lua é muito delicada.
né? Muito feminina, muito delicado, cachorrinho, gatinho, assim, aquela coisa, o bolinho, o docinho, né? A roupinha, o brochinho. O Plutão, ele é arrebatador. O Plutão, ele rompe as barreiras, ele traz para fora todas as emoções mais primitivas, de medo, de raiva, de pânico, de inveja. São emoções muito pesadas e muito sem que a gente não tem controle. Por isso que o câncer é uma doença plutoniana, porque a gente não tem controle da divisão celular. E a divisão celular é uma coisa plutoniana, de cromossomo, de genética. A genética está sob o âmbito de Plutão, porque até agora a gente não conhecia, até se não ter esse projeto de genoma, a gente não conhecia como que era a constituição do código genético. A gente não conhece ainda, é uma coisa plutoniana, a gente não conhece. O que está sobre a égide de Plutão, a gente não conhece, não sabe como funciona. A AIDS apareceu quando Plutão entrou em Escorpião. A gente não conhece ainda o comportamento do vírus, por isso que é difícil achar o remédio. Então, o desconhecido está sobre Plutão. Por exemplo, a gente sabe que existe poder, sexualidade, mas a gente não sabe como que isso se processa. Por que eu tenho poder e você não tem? Como que é esse processo do poder? A gente não sabe. Ninguém sabe quanto que você tem na conta bancária. Porque, exatamente, a gente sabe o que eu uso. Eu tenho essa corrente, que isso é uma coisa taurina. Que eu posso dizer que se eu sei talvez o meu salário, ou sei o teu salário, é uma coisa taurina. Mas quanto você tem na conta, tua transação financeira, é Escorpião, é Plutão, ninguém sabe. É mais tabu do que sexo, conta bancária. Ninguém sabe, falando, eu estou com 3.280 no banco, né? Mas pode falar, bom, transei com fulano de tal, ontem à noite, não sei o quê. Ainda se fala, mas a conta bancária é mais tabu ainda. Eu não tinha pensado, mas quando a gente pensa em Escorpião, é bem isso. Então, ninguém sabe o processo, por isso que câncer está muito difícil de ser curado. Estão tentando, mas é difícil. É muito difícil. Por exemplo, os cânceres se extirpa, é uma coisa violenta. Extirpa o seio, extirpa um pedaço do intestino, um pedaço do fígado. Isso é Plutão, isso é coisa de Escorpião, né? Pá, a gente extirpa. Então a relação, eu vejo que o câncer de mama, ele afeta a mulher, porque ela afeta a estética, né? Tira o seio, né? A pessoa tem que fazer uma prótese. Então tem muito a ver também com ela, isso indica o quanto ela trabalhou mal o feminino para chegar a desenvolver um câncer de mama. E são os planetas do feminino que estão envolvidos. Então, a Lua, em aspecto com Vênus, que é muito forte. Quando vocês lerem esse aspecto, ou buscarem, ou verem o mapa, vocês podem ver que são pessoas que têm muito cindido o que elas gostam e o que elas vão buscar. Não tem essa coisa de viver a totalidade o gostar, eu gosto de você, e eu vivo bem com você, você me nutre, você me alimenta. É sempre dividido. Então são pessoas às vezes que vão procurar várias relações. Os homens com esse aspecto, eles procuram muitas amantes. Uma vive o lado, porque eles não têm a mama, né? Então uma... A mulher não pode viver também. Também. Então, Por isso que ela fica mal, ela tem um mapa de, vamos dizer assim, tipo de uma empresária, talvez, que ela deveria dar prioridade para isso. E aí quer ser mãe. E aí ela... É esse aspecto. Esse é um dos aspectos, mas também você gosta de fulano de tal, mas casou com o cicrano. O cicrano é bonzinho, ele é bom, ele te dá segurança, mas você gosta de fulano. É essa cisão. A pessoa vai buscar ou a lua, a pessoa que te dá segurança, que te alimenta, que traz comida, no final do mês, etc e tal, é um bom pai, aquela história. Mas a pessoa gosta do outro, quer dizer, é difícil ela conjugar numa mesma pessoa as duas coisas. Claro que é impossível geralmente, mas quem tem esse aspecto é muito mais impossível. E a divisão é muito grande, né? Então é um aspecto que, se você não ficar atento a ele, consciente a ele, e tentar transformar, e se expor mais, e transformar, tentar se colocar para o parceiro, porque também esse aspecto, a pessoa reprime ou a Vênus ou a Lua. Uma das duas está lá na sombra. Então a gente tem que estar, é interessante quando vocês verem esse aspecto no mapa, alertarem para as pessoas, tentar ficar consciente dessa cisão e buscar também
um equilíbrio, uma complementação, ou buscar os alimentos externos, né? Porque é muito comum também é muito comum a gente não viver, por exemplo, reprimir um dos aspectos, ou a Vênus ou a Lua, principalmente numa oposição. Se a Lua está na 1, a Vênus está na 5, é isso? Na 7. Não a oposição, mas a quadratura. Ah, sim, Ela está na 4. Na 4. Que é o Áries com Câncer. Primeiro e 4. Na 5 seria o Áries com Leão e não dá. Então é um aspecto. Então eu estava falando, no homem, esse aspecto, é muito comum o homem ir procurar. E procurar um amante. Porque a Lua é a mãe a mulher que faz o papel de mãe. E a Vênus é a mulher mais sensual e mais da relação prazerosa, sabe? Então, na mulher, esse aspecto, também a mulher fica cindida, dividida, se ela vai numa relação, se ela faz o papel de mãe, isso que me lembrei que eu queria falar, se ela faz o papel de mãe ou se ela faz o papel de mulher, na sensualidade. Ela tem essa divisão, ela tem esse conflito. Será que eu fico mãe, meu marido, fico cuidando dele, ou faço o papel de sensualidade? É uma coisa que é conflitante. Para muitas mulheres isso é natural, é instintivo, fazer as duas coisas sem muita questão, sem se questionar. Mas no aspecto Vênus-Lua, essa é uma questão forte. Bom, vocês querem perguntar alguma coisa? Você não percebeu lá, Plutão. Saturno. Plutão não? Plutão, Lua, Então, muito. Lua. Hã? Os trânsitos de Plutão, com essa quadratura, com essa posição, ou com esse quincunço, eles ativam. Ou principalmente quem tem a Lua no ascendente, que é onde desenvolve, é um trânsito de Plutão. É um trânsito de Plutão e de Saturno. Porque eu falei inicialmente que o Câncer é a tristeza das células. Quando passa um trânsito de Saturno, a gente vive muito mais tristeza em Saturno que Plutão. Vocês concordam? Ou não? Saturno é jogo duro, viu? se a pessoa tem mais de Lua na 1, vai estar dentro. Hã? Se ela tem então e Lua na 1, como é que ela evitaria uma situação dessa? Porque o Plutão é o poder. Mas sim, as pessoas que eu vi com Plutão no ascendente são pessoas que têm uma capacidade de regeneração muito. A pessoa ela pode desenvolver uma série de doenças, mas ela se cura de todas. Eu vi uma senhora que ela teve 5 cânceres. Ela só vai extirpando, ela nem faz quimioterapia, já vai tirando, arrancando o rim, pedaço da bexiga, e vai se refazendo, e vai se refazendo, e vai se refazendo. A pessoa que tem Plutão no ascendente, ela tem uma capacidade de sobrevida. Ela é um sobrevivente, porque ela vai entrando em crise, vida e morte. É muito forte esse processo na pessoa que tem Plutão no ascendente. Então ela tem a condição psicológica de ser um sobrevivente. E é um aspecto muito forte. Então quem tem Plutão com Lua no ascendente tem altos problemas emocionais, gravíssimos, assim, quer dizer, não é gravíssima a palavra, muito intenso, muito profundo, às vezes muito insolúveis nessa vida, porque ela expressa instintivamente aquela energia, daquela intensidade emocional sem controle. Porque onde está no ascendente é o nosso físico. O físico é uma coisa instintiva. A gente vai indo, sabe? Você não pensa em andar, você não pensa em respirar, ele vai acontecendo. Então os planetas no ascendente, eles se manifestam instintivamente. Quem tem Lua com Plutão no ascendente tem uma intensidade emocional muito difícil da pessoa trabalhar, deve se tornar consciente. Só acho que no processo de individuação, na segunda metade da vida, que a gente vai se tornando mais consciente da característica do signo ascendente. Por isso que tem esse mito externo, depois de 30 anos a gente é ascendente, ou de 28. Na verdade não é isso. Na verdade é que a gente vai se apoderando mais de si próprio, e o si próprio é o ascendente.
a nossa manifestação é o ascendente, a nossa expressão. Então a gente vai se tornando mais consciente do signo ascendente, só isso. Não que a gente fique o signo ascendente. Talvez ele é mais fácil, então a gente opta por ser mais ele, né? Porque no começo o signo ascendente é a nossa personagem. Então as pessoas que têm lua no ascendente, por exemplo, são essas pessoas. Tanto que os homens que têm lua no ascendente, eles são homens super femininos, não tem como. Não tem como, eles são sensíveis, muitos são afeminados. Por exemplo, no homossexualismo, tem N gamas de homossexualismo, mas aquele assim, afetado, feminino e todo delicado, é lua no ascendente. Tem aspecto de Marte Urano, tem um monte de aspecto, que é outro assunto também interessante, mas a lua no ascendente num homem, ele pega as características mais primitivas da mulher. O medo, a delicadeza, porque o homossexual, ele vive o lado da mulher, o lado mais da sombra, mais primitivo na mulher, por isso que são afetados, que é um lado primitivo, assim, um lado sombrio da lua, essa coisa afetada. O homem que tem a lua no ascendente é muito feminino, demais. Borda, costura, né? Aliás, você falou em peixes. Muitas mulheres têm lua em peixes, do câncer de mama. Foi boa lembrança, porque é verdade. Muitos são... um muito forte assim, lua em peixes e falta de fogo. Porque a lua em peixes é aquela coisa assim, meio paranoica, né? Então eu estou conversando com ela aqui, a de lá, se tiver lua em peixes, ela não está gostando de mim. Sabe? Não dá, né? Mas... isso é lua em peixes, quer dizer, se magoa com a imaginação. Eu estou conversando com você, ela está achando, pô, ela não está olhando para mim, então ela não gosta de mim. Isso é lua em peixes, quer dizer, e é coisa da imaginação, e é muito a vítima, sabe? O papel de vítima, pô, mas todo mundo tem sorte, meu vizinho, o filho casou bem, ele é engenheiro, meu filho, você vê, tá assim, desempregado. Sempre é o drama. A lua em peixes tem que cuidar para não dramatizar, porque onde a gente tem a lua é a coisa mais instintiva, a gente tem muita consciência. E peixes é um signo que, se bobear, a pessoa se coloca numa posição de inferioridade. E a lua em peixes, há uma inferioridade no emocional. São pessoas que não se sentem olhadas, são pessoas que não se sentem... qualquer coisa elas se magoam, qualquer coisa elas imaginam, bom, então fulano não me ligou, então por causa que ele saiu com o ciclano, ela já vai na imaginação viajando, né, criando uma história. Então a falta de fogo e uma lua em peixes, a pessoa condensa dentro de si uma carga de sofrimento, de que ela é vítima, de que ela não tem amor, de que a vida é ruim para ela, que não vale viver, e fica com saudade do passado, de algo que muitas vezes a pessoa nem viveu aquela situação do passado, mas ela tem saudade de algo que ela não viveu, aquela melancolia básica de lua em peixes, né? E a falta de fogo, com uma lua em peixes, quer dizer, como eu falei inicialmente para vocês, a falta de fogo é essa impossibilidade de queimar as emoções passadas. Por isso que eu falei dos rituais, quando a gente renova, é o fogo. Então fica cristalizada aquela sensação de injustiçada, de pena de si própria, sabe? Isso é um prato cheio. Eu vi muitos mapas com lua em peixes, quadrado Vênus, lua em peixes e falta de fogo no mapa. Isso é um assunto. Vênus em peixes também? Vênus em peixes, acho que não foi que eu observei, não. Porque Vênus em peixes é um romântico, é um apaixonado pelo amor, né? Então ele delira, são os grandes poetas, os músicos. Peixes tem a ver com a música, que a música é uma coisa muito interessante. Na música, quase todas as músicas são de amor, porque é uma coisa neptuniana. Se a gente vivesse, se os caras que cantassem fosse isso na realidade, estava ótimo, né? Então as músicas são maravilhosas, todas assim, de amor. Isso é Netuno, que é o amor assim ideal, é o amor idealizado. Então a Vênus em peixes tem a idealização do amor, ela ama o amor. Mas como um aspecto de Vênus-Netuno, quer dizer, o aspecto de Vênus-Netuno, a pessoa vê o que quer, ama todo mundo, o mundo é bom, é ótimo, todo mundo é legal, Teve muitos casos
Vênus, mas eu observei, assim, me chamou a atenção, no ascendente. Na 1 também, mas na 1 é bem mais diluída essa... Na 1 são pessoas também muito sensíveis. Mas no ascendente, porque o ascendente a gente sempre tem que imaginar que um planeta no ascendente ele tem uma dimensão maior, porque a gente imagina quando o Sol está nascendo, ou quando a Lua está nascendo, ela é maior do que quando ela vai ficar depois do céu. Ela está num tamanho grande por causa dos filtros, da atmosfera, então a gente vê uma luazona, né? Então a visão do mundo é daquele tamanho, né? E a Lua no ascendente tem essa condição. Agora, o que você observou em matéria de trânsitos, Plutão ou Saturno pegando, só essa Lua com Vênus que está em quadratura ou oposição em curso, ou qualquer outra Lua? Não. Por exemplo, eu vi um caso, então eu vou te contar um caso. O caso era assim. A mulher tinha a Lua no ascendente, oposição Urano. Isso é complicado. Porque é o seguinte, ela não tinha noção, era uma pessoa que assumiu uma postura independente no mundo, ela não tinha noção dessa Lua. Ela vivia o aspecto do Urano. Então ela não tinha noção do grau de carência dela, ela não tinha noção da fragilidade, da vulnerabilidade, que é uma palavra lunar. E quando ela teve uma conjunção, então ela quis se separar, toda independente e tal, vamos separar, meu marido, legal, tarará. Quando ela teve uma conjunção de Saturno com Sol, ela se deu conta, o eu dela, né, Sol, se deu conta das limitações dela, da realidade dela, que ela estava sozinha, ela se envolveu com uma pessoa que não tinha nada a ver depois. Quando ela foi buscar o marido de volta, ele já estava envolvido com outra mulher. Os caras também, ó, bobeou já, virou esquina, deu, né? E as mulheres ficam lá anos para refazer a história, né? Então, ela se deu conta exatamente quando deu esse trânsito de Sol, Saturno com Sol, ela se deu conta marcada, que eu perdi a pessoa, porque essa Lua oposição Urano, uma Lua no ascendente, oposição Urano, ela não se deu conta de si, das necessidades, porque o Urano falava para a Lua, vamos ser independentes, você tem que ser descolada, você tem que fazer parte do movimento social, você tem que se envolver com o PT, sabe? Então, toda essa coisa, e a Lua, como é influenciável, também tem isso, né? A Lua é influenciável, a Lua foi indo, se envolveu com o PT, aconteceu, quando veio esse trânsito de Sol com Saturno, ela se deu conta da perda, e era tarde, mas assim, de imediato ela fez o câncer, desenvolveu o câncer. Diga. Amenizaria Eu acho sim que o Plutão ele faz um processo. Né? O Urano que não faz processo, o Plutão faz um processo. Então eu acho assim, que você desce nas profundezas do teu emocional, primeiro, né? Vê o quanto que as coisas são complexas, não sei se você está vendo isso. Traz emoções do passado que muitas vezes não tem a ver com fatos presentes, são emoções atemporais. Elas vêm do passado, assim, sabe? De repente você está conversando com uma pessoa, você é tomada por sentimentos e que não tem nada a ver com aquela conversa só estimula, porque o Plutão tem a condição, a capacidade de romper as nossas barreiras. Então, por exemplo, um aspecto de Plutão com Lua e com Saturno, tanto esse Lua e Saturno fazem uma capa protetora. O Plutão vai lá e rompe com as suas proteções. Então, por que tem um crescimento emocional? Porque você se vê, em uma primeira etapa, desprotegida, desce naquela história toda e vê suas necessidades emocionais, lamenta o teu passado emocional, todas as tuas histórias emocionais vêm com uma intensidade muito grande na memória, nos sonhos, no inconsciente. E depois, na terceira, porque o Plutão vai ficar aí 2 anos, né? Então tem tempo de sobra para você fazer um processo mesmo, né? Na terceira etapa é essa
fortalecimento das emoções, é uma contenção, é como se fosse fechar a torneira, né? Porque a água, lua é torneira aberta, aquela emoção constante, né? Então é uma contenção, é um domínio, um controle maior do teu emocional. No primeiro momento é um descontrole emocional. Um trânsito de Plutão com Lua, no primeiro momento se descontrola emocional. Você fica com muito medo, fica com ciúmes, fica com muita apaixonado, tudo é muito descontrolado, é muito intenso. Para depois, um ano depois, ou 2 anos depois, conseguir, através de todas as dores que esse trânsito provocou e provoca, você está vivendo alguma coisa no gênero? Não, eu acho que então, no mínimo você controla, mas você tem mais domínio do teu emocional. E se ele não estiver no ascendente? Quem? Porque Plutão agora tem Sagitário, está pegando um monte de gente. Tem a Lua em Sagitário. Mas que Não, exatamente. O processo, eu falei mais do processo do trânsito de Plutão sobre a Lua, que realmente a Lua tem 2 coisas. A Lua, por que a Lua e Saturno sempre a gente fala dos 2 juntos? Porque a Lua, ela cria todas as proteções, a minha casa, o meu quarto, o meu som, aquela coisa que te dá segurança. Mas é uma segurança meia boca, né? E o Saturno cria as defesas, as proteções que nos defendem de a gente ser atacado nas nossas fraquezas, nas nossas falhas. A Lua é vulnerável, ela não tem essa condição que Saturno tem de criar as proteções adequadas. Quando tem um trânsito Plutão e Saturno, por que tem o trânsito Plutão e Saturno é muito duro? Porque o Plutão vai lá e rompe com todas as suas defesas. Fica... E são defesas muito estruturadas, de superego, de resistências, de autocríticas, de medos, mas muito estruturadas. E as defesas da Lua são muito frágeis. Tanto que, sabe, tem gente como a mulher, como eu falei, da mulher que mudou de quarteirão, de cidade e desenvolveu um câncer, porque é frágil a Lua. É muito emocional, muito instável, muito frágil. É muito planeta da água. O Saturno é uma pedra, quando ele faz uma resistência, um bloqueio, é aquilo solidamente. Sem ninguém toca naquilo. Então, quando os 2 pegam a Lua de uma vez... Melhor o cara ir para a Lua mesmo, né? É muito difícil. Aí tem muitas perdas, sabe? Aí é um trânsito difícil, que pode te dar muita somatização. Você já viveu isso ou não? Não, vai começar. Os 2? É. Juntos? É, porque eu... Um está em Gêmeos, quando eles forem em Gêmeos. Lua na casa hoje. Não, mas eles não vão chegar no mesmo grau. Não, ano que vem eles vão fazer um grau semelhante, que eu não sei qual que é essa, 15. Eu tenho um Mercúrio em conjunção na hoje. O Plutão está chegando. E o Saturno vai chegar ano que vem. Quem tiver, não sei, sabe, professor, quando eles vão fazer conjunção de grau, quer dizer, um vai estar em Gêmeos, outro vai estar em Sagitário, Plutão e Saturno. Eles vão chegar a ficar juntos no mesmo grau algum mês? No momento não deu, mas eu tenho uma boa colocação para isso. A conjunção Saturno-Plutão é muito nefasta. Ocorreu uma, se eu não me engano, a 28, 25 de Libra. E onde ocorre essa conjunção, mais ou menos a cada 33 anos, ou mais ou menos, a pessoa passa por seríssimo problema. Porque eu não dá mais a garganta. Não. A pessoa passa por seríssimo problema. Se essa pessoa somatiza, é a mesma coisa que engolir fel. Se ela somatiza o problema vai correndo na cadeia dos 12 signos, das 12 casas, até que encontra um ponto vulnerável e começa o problema. Certo? Se a pessoa passa por um problema no dividente, ela precisaria passar por um tratamento astrológico, psicológico, clínico, qualquer coisa. Para ela precisaria cuspir o fel. Senão ela vai introverter. E se nós engolirmos o fel, ele vai nos fazer mal. Eu vejo que a conjunção Saturno-Plutão é um dos mais terríveis problemas que a pessoa pode ter. Agora, sem dúvida nenhuma, a conjunção, o mau aspecto Lua com
com Plutão, eu tenho visto em pessoas do sexo feminino cuja gestação foi indesejada, foi rejeitada pela mãe. A mãe queria ter um menino, soube que veio uma menina, ela estava depois amamentando essa criança com um leite de fel. Então toda pessoa que se sente do sexo feminino, se sente rejeitada de modo geral, Lua e Plutão. Então, eu vou acrescentar uma coisa que o senhor falou de Lua e Plutão. Eu fiz uma pesquisa de obesidade também, né? E é muito forte esse aspecto Lua-Plutão, em pessoas que são muito gordas. Claro, pode dar um problema hormonal, mas tudo tem a ver com esse processo psicológico de rejeição, de vontade de morte na infância, porque ela foi rejeitada. Então, o que a mulher faz para ser rejeitada? Se ela ficar com 100 quilos, está difícil, né? Já é difícil com 50, que mais dizer com 100, né? É muito inconsciente. Então é muito interessante isso que você falou, porque ela foi alimentada com leite que faz mal. O leite foi... E tem muito aspecto do Lua-Plutão, dá gorduras assim que não dá para emagrecer. Porque tem um descontrole hormonal. Mas o que é gordura? É uma defesa que a gente faz para ninguém chegar perto. Então é o seguinte, a falta de corpo, que você falou, é de suma importância. Porque a criança, não teve os afetos maternos, não teve o contato da mãe com a criança, ela não teve o contato. E muito provavelmente se trata de pessoas que não foram perfeitamente aleitadas pela mãe. Isso falta de fogo? Falta de fogo, eu já notei isso. É mesmo? Falta do calor humano. Olha, interessante. Essa pessoa que nasceu com essa conjunção, por exemplo. Bom, veja bem o seguinte. Porque ela não tem culpa, porque a mãe não Mas aí é que então a gente tem sido nós estamos da questão que a pessoa se sente rejeitada e não sabe o porquê. E então, vamos com calma, explicamos para a pessoa o que aconteceu, mas isentamos a mãe de culpa. E nós, como seres humanos, de uma hora para outra, nós não gostamos daquela pessoa. Nós transmitimos algo negativo. Mas para a pessoa evitar o desenvolvimento de uma doença Então, dela, tanto no consciente dela, que é o meu caso, eu tenho esse caso, realmente é isso. Eu tinha 20 anos, engravidei, não queria ter filho, ia sair na Playboy, não sei o quê. Quer dizer, não estava preparada. Minha filha nasceu realmente com um Plutão, mas ela já sabe de tudo isso. E é uma preocupação que ela desenvolve. Mas sabe o que nós podemos fazer? Entendeu? Principalmente nas oposições. Porque se houver uma oposição entre Saturno e Plutão, uma oposição entre Lua e Plutão, né? Porque pode haver um planeta que possa fazer trígono com um e sexto com o outro. Então significa que aquele planeta lá que pode surgir um eventual tratamento para o problema. É sempre a transmutação de aspectos. Tem uma oposição, essa oposição pode, posso dizer, receber um sexto de um, um trígono de um outro. Ou então procurar primeiramente no mapa o eventual problema. E tem uma outra coisa, quer dizer, para a gente tratar a coisa da Lua, quer dizer, as pessoas também, a Lua, ela tem que se autofecundar e autonutrir, porque a mãe, ela deu o que ela podia. A gente tem que se conscientizar, claro, mas o nosso inconsciente não se conscientiza, né, professor? Que o inconsciente ele não se conscientiza que a mãe tem suas limitações psicológicas, físicas, emocionais. O inconsciente não se conscientiza, o consciente se conscientiza. Então, o tratamento da Lua exatamente é você se autonutrir, se autofecundar, quer dizer, é você começar a trabalhar a sua autoestima de fora para dentro. Bom, agora eu vou ter que me curtir, me gostar, vou tentar me produzir, vou tentar... Porque a gente tem que se trabalhar, o mapa é uma condição natural. E todo o nosso trabalho nessa existência, acredito eu, é de se autotransformar nos pontos que a gente vê que não deram certo, né? Tem até um floral para isso, né? Dessas coisas de incidentes que a gente sempre vai incidindo. E exatamente essa condição é difícil, claro que não é fácil. Só para terminar, desculpa a interferência. Imagina, está ótimo. É por astrologia que se pode fazer um diagnóstico preventivo.
Somente por astrologia que se pode fazer isso. Então, se nós temos uma pessoa, uma criança ainda, já podemos tratar de uma maneira para evitar o problema ou diminuir o problema. É um tratamento preventivo. Mas aí cada mapa vai. Deu. Então tá, gente. Obrigada.